Olá pessoal, esse vídeo é para dar continuidade no assunto resiliência, hoje um pouquinho mais específico em relação à inteligência emocional. A inteligência emocional ela é necessária, ela está diretamente relacionada com a resiliência, pois não existe resiliência sem inteligência emocional e não existe inteligência emocional sem resiliência. As áreas do cérebro da resiliência em ação, elas acontecem num ambiente psicológico favorável, um ambiente de mais atenção, de mais percepção de si mesmo. E um ambiente de confiança, um ambiente de uma postura interna, né? Esse ambiente ele vai gerando uma estrutura, né? Essa estrutura da autoconfiança, da forma de ver o mundo, da percepção de si mesmo, pôr em prática essa postura interna. E a inteligência emocional acaba sendo uma consequência, mas obviamente é preciso entender o mecanismo, né? Eu preciso de orientação para que eu comece a praticar, né, essa habilidade. Então o objetivo hoje é dar continuidade. Vamos aqui, perdão, aqui eu me atrapalhei um pouco. Vamos aqui para os slides. Vocês se lembram desses slides, né, sobre resiliência que eu já passei para vocês, o teste do marshmallow, o slide que conta a historinha, a metáfora do mestre e do discípulo em relação ao bambu, conceito de resiliência, as águias que eu mostrei para vocês, a importância da resiliência, a escala do estresse, expressões sociais e os platôs, os 4 platôs. O sábio ama o platô, o tolo ama o pico. Lembram-se disso? Vamos lá. Os 3 universos do relacionamento é considerado o primeiro platô. Não sei se vocês assistiram Homens de Honra, né? Muito legal. Segundo platô. O terceiro platô, ele é a habilidade do foco, tá? O foco em si o foco é um termo muito usado nos Estados Unidos, né? Os escritores escrevem falando de foco, mas foco não é nada mais, nada menos que estar um pouco mais onde você está. Se você está na sala de aula, você está na sala de aula. Então você gera uma atenção ali. No começo da aula, uma certa dispersão, uma certa informalidade. Começou a aula, a pessoa começa já a gerar a sua atenção muito tranquilamente. E essa prática, ela vai se repetindo em todo o ambiente que a pessoa percebe. Agora eu vou estar um pouco mais focado, um pouco mais presente. Esse é um assunto bem importante e para esse assunto eu vou gravar uma aula específica para esse assunto foco. É uma aula só sobre foco. É preciso entender o funcionamento da amígdala, é preciso entender gatilhos neurais para uma construção conceitual e que nós possamos interpretar essas informações e transferi-las para a prática. Mas para ampliar um pouquinho, eu quero colocar um vídeo para vocês sobre propósito, sabe? Aqui vocês estão vendo no slide, né? Qual é o meu propósito? Propósito é fundamental na vida. Propósito é uma força motriz que movimenta as pessoas em suas vidas, que partem de sua motivação. Se a minha motivação é meramente econômica ou de consumo, ou a minha motivação ela é muito diluída através da enorme distração que as pessoas têm hoje com tanta informação e tecnologia o tempo todo rodeando a pessoa, né? Se dilui um pouco isso, mas o propósito é aquela coisa de colocar mais sentido no que você faz, na sua formação, nas suas relações, nos seus objetivos.
ampliar o seu propósito além das questões econômicas, de consumo, perceber a vida como uma construção de um propósito onde você pode estar produzindo as suas habilidades, desenvolvendo, tendo esse propósito, né? Isso é muito importante. Então, acreditar em si mesmo, colocar um propósito maior na vida, faz muito sentido. Mas na aula sobre foco, eu vou ampliar. Eu quero mostrar um vídeo, pessoal, extraordinário em relação a propósito. Uma coisa absurda, tá? Que é o filme Invictus, que traz a história do queridíssimo Nelson Mandela. E o Nelson Mandela ficou 27 anos preso. O Nelson Mandela era aquele tipo de cara reativo, extremista e até violento, né? Ele, com 27 anos de prisão, ele saiu uma pessoa completamente diferente, né? Uma coisa incrível. E para isso, o que ajudou muito foi o propósito, sabe? O Nelson, imagina você manter o propósito acordando todos os dias durante 27 anos dentro de uma salinha 2x2 em uma prisão e que não tinha esperança quase zero de sair dali. Um milagre só tiraria ele dali. Ele era um prisioneiro estratégico. E ele lia um texto muito poderoso de um inglês, inclusive o apartheid foi produzido pela Inglaterra, né? Muitos africanos odiavam os ingleses, o Mandela era um desses, e ele criava o propósito lendo o texto chamado Invictus, que é o nome do filme Invictus. Assistam esse filme que é muito bom, e aqui um pequeno trecho para vocês verem a força do propósito de uma grande águia, né, que eu considero muito, Nelson Mandela. Significa que ele foi para 33.606 prisioneiro aqui em 64. Deixamos o jeito que é. Venha comigo. Ele ficar aqui sozinho? Eu acho que sim. Dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, eu agradeço aos deuses que existem por minha alma indomável. Nas garras cruéis da circunstância, eu não tremo ou me desespero. Sob os duros golpes da sorte, minha cabeça sangra, mas não se curva. Além deste lugar de raiva e choro, paira somente o horror da sombra. Cuidado pra não cair. E ainda assim, a ameaça do tempo vai me encontrar e deve me achar destemido. Não importa se o portão é estreito. Não importa o tamanho do castigo. Eu sou dono do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. O que vocês acharam, pessoal? Incrível, né? Incrível. Isso é uma resiliência absurda, sabe? Mas essa questão, essa postura de
incondicionalidade, sabe? A pessoa não está condicionada ao que acontece fora dela. Ela mantém-se numa postura perante as situações que ocorrem. Se um neurocientista pudesse, eu estou só um minuto que eu estou organizando os slides. Se um neurocientista pudesse estudar o cérebro do Mandela nesses momentos de inspiração, dessa força interior dele, seria uma oportunidade assim maravilhosa para perceber a atuação dessas áreas do cérebro em relação ao propósito e à resiliência. E percebam que ele fala que esse é o texto, o poema Invictus, que ele lia. Às vezes ele lia 30 vezes esse poema de manhã para ter força para levantar e ficar em pé dentro de uma sala 2x2 em um presídio. Esse nosso princípio anímico de força interior, ele precisa ser estimulado pela nossa postura perante a vida. Você vai praticando esse estímulo e o teu cérebro está preparado para isso. É preciso acreditar, né, em você, ter a inteligência emocional de perceber a autossabotagem que nós fazemos em relação a nós e não entrarmos nessa vibe e criarmos essa postura com essa referência, né? Eu não quero dizer que nós seríamos iguais ao Mandela. Nós podemos nos inspirar nele por termos as habilidades em nós e que de uma certa forma ele explorou de uma forma magnífica, né? Muito grande, de deixar um legado para a humanidade, né? Muito bacana tudo isso. Mas essa é a referência, né? É a história. A minha referência é a águia ou a minha referência é a galinha, né? Tem que escolher aí. O nome do filme aí, ó, Invictus, tá? Quem quiser assistir, vale a pena, hein? Aquele pessoal que entrou na cela eram jogadores de futebol, jogadores de rugby. É muito legal. Eu não vou dar spoiler, né? Bom, a resiliência é uma habilidade a ser desenvolvida. E aqui cabe uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que a dor é a dor. Uma pessoa resiliente, ela sente dor, né? Óbvio. É que o sofrimento é que é opcional. É difícil entender isso se eventualmente você esteja sofrendo. Quem conhece o sofrimento sabe disso, né? Muitos de nós conhecemos, não é mesmo? Mas o caminho, né, a porta, o corredor para a porta de saída é nessa linha que estamos falando, sabe? Porque a dor está ali, né? Eu me lembro de um momento no outro filme muito bom para vocês assistirem, Lincoln, onde o Abraham Lincoln chega em casa e a esposa está assim sofrendo um monte porque eles perderam o filho do meio. Entre 3 filhos, o filho do meio morreu e ela no chão chorando e tal. E ele chega para ela e fala para ela parar de chorar, né? Não sofra tanto assim e tal. E ela fala um monte para ele. Olha, você fica cuidando dessas coisas do Estado, você parece que não ligou para a morte do nosso filho. Então uma pessoa que está muito na galinha, ela não entende uma pessoa que está buscando a águia dela. E ela não deveria ter falado isso para o Abraham Lincoln. Pela primeira vez, o Abraham Lincoln, pessoal, desculpe os barulhos paralelos aqui, tá? Pela primeira vez, o Abraham Lincoln gritou com ela. Olha que um cara acima da média, né? Eu acho muito legal ter essas referências, sabe? Eles estão aí, eles estiveram aí. E nós temos que explorar essa influência maravilhosa aí. Pela primeira vez o Lincoln gritou com a esposa. Ele falou para ela, pela primeira vez, eles eram casados há sei lá, há quase 20 anos já. Ele falou para ela, nunca mais me diga que eu não liguei para a morte do meu filho. Não há um dia na minha vida
que eu não quisesse estar no caixão no lugar dele. Eu daria a minha vida para o meu filho estar vivo. A diferença entre eu e você é que você escolheu ficar no chão chorando e eu escolhi levantar a minha cabeça e fazer o meu melhor enquanto eu respirar nesse mundo. Pessoal, qual que é a melhor opção? É fácil. É fácil você... Tem um grande sábio que ele fala assim, a pessoa pode vencer o álcool, a pessoa pode vencer a droga, o cigarro, mas abrir mão do sofrimento, a pessoa se agarra no meu sofrimento. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil. Não foi fácil para o Lincoln. Não sei a sua experiência de vida, né? Muitos de nós já passamos, sabemos que é difícil. Mas qual que é o caminho para que você não sabote o seu guerreiro, não sabote a sua águia, e que você passe por esse processo pela perspectiva do crescimento, e de que se eu tenho que lidar com isso, eu vou lidar, né? E me ajude aí, a tua águia aí, né? E a ajuda vem. E você vai dando um passinho, segundo passinho, e suas pernas vão fortalecendo. É muito bonito isso tudo, pessoal. Muito importante, tá? Muito bom mesmo. Lá vou eu, nos meus slides, até chegar. Eu tenho uma limitação tecnológica significativa. Então preciso que vocês sejam pacientes. A paciência é uma nobre habilidade humana também, como a resiliência, né? A paciência é uma benção. Então já chego lá. Que história é essa do Abraham Lincoln, né? O presidente americano, ele se candidatou várias vezes a cargos políticos e perdeu todas. Imagine quantas pessoas falaram para ele: você não é capaz, largue mão disso, rapaz, você já perdeu tantas. Ele ganhou uma só, para presidente dos Estados Unidos. É incrível, e pegou um momento muito difícil. Vamos para o quarto e último platô, finalmente. Inteligência emocional. Essa é boa, pessoal. Isso aqui é muito bom. Alguém já assistiu esse filme? Vou pôr de novo. Ó, que legal, né? Walt Disney, né? Walt Disney é outro danado, né? O cara faz... os trabalhos do cara são incríveis. O Walt Disney, nesse filme, como Rei Leão, por exemplo. Rei Leão é uma aula, pessoal. Rei Leão é uma aula. E como muitos filmes do Walt Disney, esse Divertidamente, ele é com base em neurociência e física quântica. Então, os bons filmes do Walt Disney, fora os filmes mais comerciaizinhos, mais fraquinhos, eles são muito aprofundados, sabe? Como o Rei Leão, por exemplo. Muito aprofundado. Inteligência emocional. Você se lembra de algum desses personagens aqui? Ali tem o medinho, tem o nojinho, tem a tristeza, a raiva e a alegria. Olha aí, emoções. Emoções, pessoal. As áreas da resiliência do cérebro, que eu já falei para vocês, que estão nas mesmas áreas da empatia. Por isso que eu falei que os bons relacionamentos são uma prática contínua para desenvolver essas habilidades, e habilidades da resiliência sutis vão se manifestando. Para os psicólogos, essa estrutura é chamada proativa. Estrutura proativa no nosso cérebro. Que legal. Vamos lá de novo. Olha lá que legal, pessoal. Quem que é essa aí? A alegria. Você sabia que você e eu e todo mundo, a não ser um fenômeno social chamado psicopata, aí já no nível profundo, né, da psicologia humana, todos nós nascemos
com duas emoções básicas e superiores, consideradas superiores. Essas emoções são a alegria e o amor. O amor não se manifesta sem a alegria. A alegria não se manifesta sem o amor. Meu Deus do céu! A mãe, ela é uma criatura especial. Toda mãe é uma criatura especial, porque a mãe que dá a luz, ela produz o colostro, o principal alimento que Deus criou nesse planeta. E ela é capaz de produzir um raio de amor, que a física quântica hoje mensura, que impregna a criança que chega no mundo, o seu filho ou sua filha, de amor. E assim a criança é recebida nesse mundo. A criança nasce com essas duas emoções apenas, amor e alegria. Se você encostar a mão em uma criança de alguns meses, de 1 ano de idade, é gostoso, é agradável, porque ela vibra no amor, na alegria e na inocência. Porque essas emoções, elas têm um pressuposto, né, de que elas vão se desenvolver a nível de maturidade e fazer da pessoa humana um grande ser humano, que o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que a empatia dela nem é empatia, é compaixão. Né? Ela chegou a ser uma pessoa de um alto nível de compaixão, entrega a vida toda para a humanidade. Isso é bem legal, né? Portanto, nós podemos projetar um raio até de 2 metros de amor. No entanto, não ocorre normalmente isso. Né? Temos dificuldades nesse mundo que nós vivemos e num estado psicológico que de uma certa forma nos encontramos para trabalhar isso, né? Naturalmente, de uma certa forma difícil, de uma certa forma porque na verdade é simples, né? A pessoa simplesmente ela procura estar mais tranquila, mais acessível, mais calma e tal, mais empática. É uma prática, na verdade, essencialmente simples, mas complicada pela nossa condição psicológica, muito ativa, né? Muitos pensamentos, muitos problemas, muitas coisas e tal. Mas no filme Divertidamente, a alegria ela fica o tempo todo tentando segurar as emoções inferiores e estar deixando a menina, que é a protagonista do filme, num estado de consciência mais elevado, que é a manifestação dessa alegria, né, em nós. Né? Então, toda a habilidade humana ela tem como essência essas duas emoções. Tá? Bem, a alegria, não confunda alegria com satisfação. Tá? A satisfação ela é promovida hoje em dia, né, quando eu falo muito em sociologia sobre a mídia, né, a mídia, os senhores do marketing conhecem profundamente isso aqui. Né? Então eles sabem como que eles vão operar, né, ali as imagens, os estereótipos, né, de sensualidade, de beleza, de moda, de consumismo, para que gere uma percepção de satisfação. Né? Então, não confunda alegria com satisfação. Se eu perguntar para você, olha, o indivíduo comprou um carro muito legal, o carro que ele queria, trabalhou bastante, comprou aquele carro. Alegria ou satisfação? Pense aí. Satisfação? Isso, se você falou satisfação, você acertou. Não é alegria, é satisfação. A pessoa construiu uma casa que ela também foi muito difícil, mas ela finalmente conseguiu construir aquela casa. Alegria ou satisfação?
Satisfação. A pessoa está na churrascaria com os amigos, aí o garçom vem, corta aquele pedaço de picanha para aquele cliente ali, mas do jeito que ele gosta. Alegria ou satisfação? Uma aluna um dia levantou a mão e falou: não, professor, isso aí só pode ser alegria. Aí já foi longe demais. Não, pessoal, satisfação. A viagem dos sonhos, satisfação. Mas como é que é isso aí, professor? Olha, é porque a alegria ela é de uma dimensão humana maior. Então, por exemplo, a casa que a pessoa construiu se torna alegria porque aquela casa é para compartilhar com a pessoa que ela ama, que ela casou de repente, com os filhos, receber os amigos. Aí a alegria entrou, perceberam? A dimensão humana dessa coisa. A viagem com os amigos ou lá na churrascaria, compartilhando com os amigos, aí a alegria entra. Principalmente se a sua habilidade de viver esse momento, ela é uma habilidade mesmo, né? Não é uma coisa assim muito mecânica, né? muito tola, né? E a pessoa então desfruta dessa sensação. É uma forma de acessar emoções superiores, como a arte, quando você acessa por intermédio da arte. Então a arte tem muita variedade hoje em dia, mas você consegue, algumas pessoas conseguem acessar essa sensação, por exemplo, ouvindo Mozart, tá? Ou ouvindo uma música celta, ou contemplando uma obra de arte, olhando para a natureza, tá? Ela para um momento ali, ela fica ali na praia, ou eu gosto muito de subir montanhas, sabe? Eu tenho uns amigos que gostam, tenho um neto que gosta. Então são momentos assim que você percebe essa coisa mais numa dimensão maior. A satisfação é utilizada pelo marqueteiro, porque o marqueteiro, olha, prestem atenção. A satisfação é utilizada pelo marqueteiro porque a satisfação ela é um engodo. Depois da satisfação, o próximo passo é como ansiolítico. Se você está tomando ansiolítico por um processo seu, procure aí outros meios, né, de se ajudar. Tem outros meios alternativos, busque, né, e também se ajudar com autogestão, porque o ansiolítico vai levar para a depressão. Esse é o caminho dele, né, se for um uso contínuo. A satisfação leva para a frustração. Olha que coisa que eu vou falar para vocês. A mola secreta do marqueteiro é gerar frustração. Então aquelas mulheres de plástico que muitas meninas, né, procuram ter essa imagem no seu perfil, uma mulher de plástico lá da mídia, com cabelo perfeito, com a pele perfeita, né, com os padrões de sensualidade hoje em dia, para gerar uma satisfação que no fundo vira frustração. Ou aquele carrão, aquele estilo de vida e tal, lá do pessoal da mídia lá, né? No fim gerar uma frustração e a pessoa vai consumir, porque aquela vida, ele quer jogar no Barcelona. O meu sonho, essa coisa, corra atrás do teu sonho, amigo. Será? Qual que é teu sonho? Eu queria jogar no Barcelona. Ih, cara. No fim, uma frustração, né? Tá? E isso é mecanismo de manipulação incrível, né? Incrível. Então você entende o que é alegria e o que é satisfação. A satisfação é legal também. Você trabalhou, você lutou, construiu a casa, legal. É mérito seu. Mas isso não é alegria. Alegria é na dimensão humana. Tá? Muito bem, compreendido aqui as questões da alegria e do amor, né? Muito bacana. Quando se fala de grandes mestres da humanidade, esses grandes mestres que eles fizeram, né? Eles foram capazes de acessar todas essas habilidades humanas e as inferiores foram morrendo. Hoje eu percebo alunos flertando com muita coisa escura, muita coisa negativa, e eles acham que é cult. E no fundo, lá dentro, áreas escuras estão sendo estabelecidas, sabe? Eu digo para as pessoas, não flerte com o escuro. Não tem cultura de escuro. O ser humano, ele nasceu para buscar a luz, porque ele é luz. Tá legal? Muito bem. Qual será
a próxima estrutura que nós vamos trabalhar, a estrutura conhecida pelos psicólogos como submissa ou estrutura submissa, ou região conhecida como submisso. Isso é um termo traduzido para o português que tem um sentido para nós, né? Mas o submisso não é bem aquele cara que aceita tudo, não, e tal. Submisso é uma estrutura neural em nós, que todos nós temos. Então a criança nasceu com amor e alegria, e aquela inocência, né? Depois a inocência vai indo embora, nós sabemos disso, mais malandrinha e tal, aquela coisa toda. Mas a estrutura submissa, pessoal, é esse desenho aí, ó, é a tristeza, tá? Todos nós temos uma estrutura neural. Vamos entender essa estrutura. Isso aqui agora é inteligência emocional na prática. Eu tenho essa estrutura, você tem também. A tristeza é uma estrutura neural que se arma no nosso cérebro por impulsão elétrica, a força motriz é a eletricidade, e que por falta de sabedoria e de inteligência emocional nós abrimos a porta para esses pensamentos. Como nós temos uma cultura de locus externo, essa cultura de locus externo ainda fortalece essas estruturas, tanto essa como a próxima que eu vou falar para vocês, as principais. Como assim, professor? Olha lá, a menininha está brincando lá no quintal, tem 3 anos de idade, tem muito ainda da alegria e do amor, do jeito dela, da criança. Falta a maturidade, o desenvolvimento dessa habilidade. Aí a menininha cai lá, machuca e tal, cai um tombo nela. As crianças brincando no quintal, ela tomou um suco que a mãe deu para ela, de repente ela vai sair correndo para voltar a brincar com as crianças, tropeça na cadeira, dá um capote, machuca o joelho. A mãe vem para ela e fala: ai, a meu neném machucou o joelhinho, tadinha do meu neném, cadeira feia, o que estava fazendo aí? Leva o nenenzinho lá para a sala, vou estourar uma pipoquinha para você e vou colocar um filminho. Natural que se faça assim, né, pessoal? Não tem a princípio nada muito errado, né? A sociedade é assim mesmo. Mas essa é uma cultura de locus externo e alimenta o coitadinho que está nessa estrutura. Olha aí, estão entendendo isso? Quando eu me vejo coitado, ou fracassado, ou incapaz, ou triste por qualquer motivo, porque eu não estou satisfeito com o meu corpo, com a minha aparência, com a minha condição, seja lá qualquer, essa estrutura está ativa. Quando essa estrutura está ativa, ela forma uma série de pensamentos e emoções e imagens mentais de negatividade. Então, uma pessoa que vai fortalecendo essa estrutura em sua vida é uma pessoa que olha para o mundo de forma negativa. O copo sempre está meio vazio, não meio cheio. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai lá. Ah, não vai ser legal. Ah, nem gosto disso. Ah, eu não consigo mesmo. Ah, eu não consigo mesmo. Ah, eu não vou nunca conseguir uma nota boa em matemática. A pessoa tem uma estrutura de pensamentos e ela pode se complicando. Vou dar um exemplo de um amigo em um curso que eu dei diferente, para um outro tipo de turma. E esse rapaz falou assim: olha, rapaz, eu entendi esse troço aí. Eu trabalhei na Renault por muitos anos e eu fazia teste dos veículos da Renault em estradas bem ruins e fiquei com um problema na próstata. A empresa me demitiu e fez um acerto comigo que eu não aceitei. Então eu fui para um processo contra a empresa, abri um processo contra a empresa. Se você não sabe, o problema de próstata, ela atinge a virilidade do homem. Ele era casado e ele se separou da esposa por esse problema. A esposa não queria separar dele, ela entendia o problema dele. Mas como ele abriu muito a porta para essa negatividade, ele se separou dela. Então ele ficou sem emprego, sem salário, sem dinheiro em função do processo que estava em trâmite e sem família. E ele começou a se sentir fracassado e dizer isso para ele mesmo: eu sou um fracasso, eu sou isso, eu sou aquilo. E o dia que ele assistiu essa aula, ele chegou a dar um tapa assim, né, sabe? Aquelas carteiras que tem um braço assim para você colocar no caderno, escrever, chegou a dar um tapa assim: caramba, eu estou me sabotando o tempo todo.
porque eu aceitei que eu sou um derrotado, que eu sou um fracasso. Então essa estrutura se montou e ela se defende. Por quê? Porque quando você fala pro cara, olha, cara, faz assim não, cara. Levanta a tua cabeça e vai pra vida. Vai, faz o que dá. Faz o que você puder dentro de limitações e tal, mas faz o teu melhor. Foca em você, foca em que você está passando por um processo que vai passar de um jeito ou de outro. Nem que for morrer num dia, né? Mas vai passar e você construa algo desse processo. Daí a pessoa fala assim, não é com você, né? Você não sabe o que eu estou vivendo. Se fosse com você, se você estivesse no meu lugar, o que a pessoa está fazendo? Ela está defendendo essa estrutura. Então esse rapaz que fez o curso comigo, ele falou isso. Caramba, eu faço isso, cara. Se uma pessoa vir falar para mim que eu deveria levantar a cabeça, ela me ofende. Então essa estrutura nós a defendemos. E isso é falta de inteligência emocional. É falta de compreensão desses aspectos. Para começar a criar uma postura diferente perante esses pensamentos. E quando eu estou falando isso, eu quero muito que as pessoas entendam isso, sabe? Que as pessoas acreditem na sua águia, que elas façam isso, sabe? Muitas pessoas já viveram dificuldades, e eu não estou falando ao Léo, eu também conheci a dificuldade, a tristeza profunda, conheci o desespero, né? E mesmo que seja difícil, mas você olhar para essa porta, você vai acabar chegando lá, tá? Espero que esteja sendo entendido. Eu falo bastantinho, né? Mas eu acho que vale a pena, eu quero ampliar um pouquinho. Você já assistiu aquele filme A História Sem Fim? É maravilhoso. É uma produção ruim, porque para a época, né, um filme antigo, mas é maravilhoso. O livro também é muito bom. Se você gosta de ler, procure esse livro, A História Sem Fim. O Atreio, ele tem que entrar, olha o que o autor do livro colocou. O Atreio tem que entrar no pântano da tristeza. No pântano da tristeza. Aí dizem pro Atreio, não entra aí não. Quem entra aí não sai mais. Nem volta, nem sai do outro lado. Sucumbe aí, cara. Não mexa com isso não. O Atreio precisa entrar. O Atreio, eu preciso entrar, é que nós precisamos, em alguns momentos da vida, passar por um processo difícil. Então preciso passar pelo pântano da tristeza. E no pântano da tristeza ele está com o Artax, o cavalo dele, o aragão dele. E o cavalo começa a afundar no pântano da tristeza. Olha o que o Atreio fala. Artax, não se entregue para a tristeza. Artax, não se entregue para a tristeza. E o Artax afundando. Artax, seu cavalo idiota, não se entregue para a tristeza. E o cavalo afunda e morre. E o Atreio chora, como qualquer pessoa choraria. Chorou bastante, chorou, enxuga as lágrimas, levanta e segue. O Atreio, ele tem um colar, o Aurim. Um colar tem o Aurim. O Aurim representa esse valor que eu estou falando para vocês. Da resiliência, dessas habilidades superiores, da conexão com o seu valor. O seu valor. Acreditar em você, na sua águia, no seu guerreiro. Esses livros, esses autores, eles são maravilhosos, tá? Eu, como professor de sociologia, às vezes eu combato um pouco essas coisas extremistas, né? Vem lá um autor extremista, o cara é um gênio, coloca um monte de coisa no livro, as pessoas leem aquilo e se tornam pessoas rebeldes e tal. Não, eles não falam de pessoas, né? Então veja um livro que a princípio é uma fábula e está inserida em um grande ensinamento para nós. Tá bom, pessoal? Esses filmes são maravilhosos, né? Tem aí Nárnia, Senhor dos Anéis, eu acho espetacular, Avatar e tantos, né? Qual que é a outra estrutura? Entenderam essa? Qual que era a outra estrutura muito complicada também de trabalhar a nossa inteligência emocional? É essa aqui, pessoal. Olha aí a cara desse caboclo, né, que tem no filme A Raiva. O nome dessa estrutura é reativa. A pessoa reage, a pessoa reage, a pessoa reage.
Esse é o perfil dos extremistas, né? Reage rapidamente, já reage, já fica bravo e tal, e discute e tal. O reativo você tem também. Eu também tenho. É a raiva, a intolerância, estar incomodado com isso, incomodado com aquilo. Sabe aquela irritação que fica pegando? Às vezes nem tem da onde. Você está irritado, aquela coisa. Pô, mas eu estou irritado, estou incomodado aqui com a comida, estou reclamando da comida, que tem pouco sal, que o café ficou muito forte, que um monte de coisa que nós vamos colocando e que na verdade é a raiva. Uma forma de conhecer essa estrutura no nosso dia a dia e de trabalhá-la, porque os pensamentos submissos é trabalhar os pensamentos negativos, tá? Começa a perceber os pensamentos negativos, tá? Tua águia passa ali, leva aquilo embora, respira e vai indo. Respira e vai indo. Calma, tá? Vou lidar com isso. Sou capaz. Essa é a fala. Sou capaz. Não é mentalismo, viu? É postura interna. E a águia passa, leva, né? Aquela sujeira. É sujeira. Se você imaginar uma casa, um quarto limpo, funcional, arejado, olha, eu vou trabalhar aqui gostoso. Você imagina uma sala com mofo, né? Vou trabalhar aqui, nossa, mas aqui não vai dar, vou ter que limpar isso aqui. Então nós vamos limpando, né, essas salinhas dentro de nós, no nosso dia a dia, com tranquilidade, aos pouquinhos vamos aprendendo essas habilidades. O reativo, então, por exemplo, como que eu reconheço o reativo em mim, pessoal? Reclamação. Reclama disso, reclama daquilo outro. O ódio, né, que a mídia trabalha muito hoje, hein? Ódio contra Bolsonaro, ódio contra o Haddad, ódio, raiva. As pessoas falam coisas horríveis, né? Então esse incômodo, essa irritabilidade são pequenos detalhes de manifestação da raiva. E é incrível, né? Não sei se vocês compreendem bem isso. O marqueteiro trabalha o ódio, sabe, está inserido em novelas, filmes, em noticiários, sabe, em construir isso aí desse jeito. Toda pessoa reativa é limitada, ela só vê uma parte muito pequena do quadro. A pessoa negativa vê uma parte muito pequena do quadro. Quando a pessoa não está nessas áreas neurais, ela... Olha, entendam isso, eu vou explicar isso melhor na aula Foco. Você vai achar essa aula a qualquer momento que eu vou acabar gravando e colocando aqui no canal. Vamos lá. Quando a pessoa começa a sua águia e fazendo essa limpeza aí, né, eu gosto de usar a metáfora da águia, né? Qual que é a sinapse neural, pessoal? O grande fenômeno da neurociência e da física quântica. Como compreender a sinapse neural quando dois neurônios se encontram e entre eles, num espaço microscópico, toda a visão de mundo está ali. Se o reativo, as sinapses neurais são de reclamação, ele não entende, ele não quer ouvir, ele quer falar, e ele quer que aquilo tudo vá, né, tal. E o negativo não vai dar certo, não consigo, não sou capaz. São sinapses criadas por ele mesmo. Incrível, não é mesmo, pessoal? Quando a pessoa começa a desenvolver um pouquinho de habilidade, isso está relacionado com relacionamentos, tá? Começamos o curso com isso, relacionamentos. A ideia do platô, de trabalhar o fogo ali no platô, né? Aprender essas habilidades, um pouquinho mais de foco, atenção no dia a dia, ir identificando valores morais, você vai abrir mão dos seus valores por qualquer coisa. Tá? E daí? E esses aspectos das estruturas que vão criando sinapses neurais diferentes, visão de mundo mais ampla, mais feliz, mais resiliente, mais resignada, né? Essas pessoas que não aceitam nada, reclamam o tempo todo. Eu tenho esse perfil. Para mim é um trabalho contínuo, que eu tenho que estar trabalhando a tendência que eu tenho em não aceitar, né? A tendência que eu tenho a ir para o extremismo, eu tenho que estar trabalhando isso o tempo todo. Faz sentido para vocês tudo isso? Um caminho para o reativo. Reativo? Cara, você reclama demais, cara.
E pare de reclamar, vamos trabalhar, já tem um negativo ali chorando. E você fica reclamando, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas dentro de um processo que nós não concordamos, está ruim isso aqui, mas vamos lá, vamos fazer funcionar alguma coisa dentro disso tudo. Aí o reativo não quer esse caminho. Bom, reativo, então você não quer trabalhar, então pelo menos para de reclamar, cara. Porque é assim, uma pessoa negativa, eu estando negativo, o ambiente eu deixo negativo. Porque eu quero, a minha estrutura neural submissa, ela quer que o outro fique negativo, que o outro me chame de coitado e tal. O outro fala pra mim, levanta a tua cabeça, cara, eu já não gosto. O reativo, eu quero que o outro fique irritado. Se você desenvolver essa habilidade, você vai perceber que quando você está incomodado, você quer que o outro também se incomode. Porque se o outro estiver bem, está te incomodando também. Incrível. Muito bem, então reativo, você não quer trabalhar, então só para de reclamar, cara, que já vai ajudar. Daí o cara fala assim, puxa vida, mas para de reclamar, puxa vida, não quero parar de reclamar, não tem outro jeito não. Bem, então terceiro caminho para você, cara, reativo. Para você, né, para mim, né, temos que ver o nosso reativo. Um dia eu fui pelo Senai trabalhar em presídio, eu fui já dezenas de vezes em presídios trabalhar, ou pelo Senai ou por conta própria. Estou chegando no presídio para trabalhar, uma mulher vê o jaleco do Senai e fala assim para mim, o senhor vai dar aula aqui para as meninas aqui? E eu já senti o tempero do reativo. Falei para ela, sim, eu vou dar aula para as meninas aí. O senhor sabia que as minhas filhas não têm esse tipo de aula e bandida tem? Perceberam? É assim, a pessoa vive assim, ela vive assim. Meu Deus, que graça que tem viver assim. Eu deveria falar o terceiro caminho para ela, mas eu procuro evitar o confronto, a não ser que não tenha outro jeito. Aí chegou uma outra pessoa que trabalha lá e ela foi reclamar para ele. Ele olhou para ela e falou, dona fulana, vai embora. Hã? Vai embora para sua casa. Eu trabalho no presídio, não tenho o melhor salário do mundo, não é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, mas eu vou trabalhar, vou fazer o meu melhor. Eu vou entrar, eu vou trabalhar. Vai embora para sua casa. Aí a mulher ficou assim de boca aberta, né? Imagina, se ela vai embora, ela chega em casa e diz, olha, eu tive que sair de lá, não pode falar nada naquele lugar. E talvez ela viva a vida inteira assim, que esse é o quarto caminho para o reativo. Viver toda a sua vida assim. Não tem graça, né? Não tem graça. Muito bem, pessoal, eu acho que a aula já ficou um pouquinho longa. E então eu tenho mais uns assuntos para falar para vocês, mas hoje eu queria falar sobre inteligência emocional. Hoje eu fiquei com vontade de falar sobre isso. Até ontem eu não tive um dia muito bom. Aí eu percebi me abalar um pouco, né? E aí a gente vai construindo de novo, né? Com jeitinho e tal, dali a pouco você já está melhor, né? Quando a pessoa está triste, ela está triste, né? Tá triste. Daí ela entra no quarto, né? Você conhece a tristeza, né? Eu conheço também. A pessoa entra no quarto, o que ela faz? Ela quer ficar sozinha primeiro, né? Relacionamento zero, ninguém me entende porque eu estou triste, porque ninguém me entende, se eu for falar com alguém essas pessoas não me entendem mesmo, eu vou ficar aqui no meu quarto, sozinha. Aí ela apaga a luz. Aí você acha que ela vai se esticar assim, falar assim, agora eu vou curtir uma tristeza bem da hora aqui. Claro que não, né? Ela vai se encolher. Pois isso que a tristeza faz conosco. Nos encolhe. Nós colocamos a nossa águia deitada no chão. Nós deitamos o nosso guerreiro. Por mais incrível que isso possa parecer, é uma escolha nossa. Nós temos que escolher sair da escuridão. Eu não negocio com a escuridão. Eu não gosto de escuridão. Eu não flerto com a escuridão. Eu vejo muitos alunos com muitas culturas aí que flertam com a escuridão. Eu né, não posso me meter. Mas é luz. Nós somos luz. Aí você vai, quando você sente essa luz... Aí ficou bom. Se você for no espelho olhar, aquela tristeza está lá com olheira e tal, né? E se você, né, vai lá, levanta uma orelha e tal, aí depois levanta o ombro, né, porque você está em pé, vai lá no espelho olhar. Você já está mais bonita,
ou mais bonito. Mesmo que você não seja muito bonito, como é o meu caso. Mas você vai estar mais bonito. A Madre Teresa era linda. Boa essa, hein? É a energia sua, refinada, a melhor energia da águia que começou a se mover. Aí cria outra sinapse e a pessoa fala, quer saber? Não está legal a coisa para mim, mas eu não vou ficar chorando não. Vou fazer que nem o Lincoln. Eu vou fazer alguma coisa, vou produzir alguma coisa, vou estudar, vou ler um livro, vou andar de bicicleta, vou ajudar alguém. Vou fazer alguma coisa. Amanhã você estará levantando uma pessoa que ainda não entende isso. Bom, esse assunto não é para todo mundo, né? Mas se você está assistindo esse vídeo, é para você. E espero que eu tenha conseguido aí colocar isso da melhor forma para você, porque é uma sincera intenção minha. Bem, eu tenho um pouco mais de assunto, eu vou gravar um quarto vídeo, tá? Sobre esse assunto para fechar. E depois outros assuntos aí, se você gosta disso, tá, pessoal? Um grande abraço para você, meu amigo, minha amiga. Até qualquer dia.